Bem-vindos a mais uma aula de Êxodos número 27. A gente está no capítulo 4. Antes, alguns avisos. Primeiro, curtam, compartilhem, o vídeo, comentem. E muito obrigado. Chegamos aí a um marco interessante no canal. O pessoal que está assistindo as aulas já depois de gravadas, a 10 mil seguidores. Então, muito bom. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido aí esse tempo todo, depois de 5, 6 anos dessa série. Chegamos a 10 mil pessoas, então aí, graças a Deus, vamos agora. Quem chegar na meta, dobra a meta. Chegar em 20 mil. Então quem ainda está assistindo e não se inscreve, é a chance, Se inscrever, compartilhar, tudo mais. Vamos lá. Então vamos lá, a aula passada, então a gente começou o capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Calma aí que eu tô fora, vem mais pra cá. Capítulo 4. E Moshe, de novo, ele reluta, A gente viu que ele tem uma relutância, de novo, em aceitar a missão que Deus está todo o tempo, desde o início do capítulo 3. Vai lá, faz o que... Aí ele fala, não, mas eu não consigo. Mas quem sou eu para falar com o faraó? Qual é seu nome? Quem sou eu para falar com o povo? Deus prova tudo, aí no final... No final não, que ainda vai ter mais. Ele vai falar, mas eles não vão acreditar em mim e não vão ouvir a minha voz. Isso mesmo depois que Deus falou que vão acreditar, e vão escutar a voz. Então, vamos lá, Velagem Mevucali, e por que vamos falar que Deus não apareceu para mim? Então, a gente viu quais são as dúvidas de Moshe aula passada, aula de número 25, a gente viu. Calma aí, essa aula é 27, eu não sei o que eu falei no início. Na aula de número 26, a gente falou as dúvidas. Será que a dúvida dele é sobre vão acreditar que Deus falou comigo, ou seja... que eu sou um profeta enviado por Deus, ou que eu fui enviado talvez por um anjo e não diretamente de Deus, ou então não vou acreditar que eu sou um profeta, ou não vou acreditar que eu não sou capaz, ou então o povo não vai acreditar não por alguma falta minha ou algo justo, e sim porque eles não vão acreditar porque eles não estão com a crença, confiando na salvação e estão desacreditados. Então a gente viu que tem duas vertentes de comentários. Uns vão assim, Moshe foi justo o que ele falou, existia realmente a dúvida e necessitava ser provado. Como que vai ser provado? Através de milagres, coisa que até então Deus não tinha mencionado ainda nenhum milagre. E sim falou, vai no faraó, vai pro povo, fala que eu vou salvar, eu vou trazer minhas maravilhas sobre o Egito, mas fica mais ou menos em aberto. Mas para você provar que você é um profeta, em nenhum momento foi falado, faz um milagre pro povo e o povo vai acreditar. E a gente sabe que em Dvarim, capítulo 13, versículo 2, se eu não me engano, que é em Deuteronômio, está escrito que um profeta, quando se diz profeta, se declara profeta, ele é obrigado a fazer um milagre para confiar em que ele realmente é um profeta, e a partir daí, então, você confia no que o profeta está falando e segue as orientações dele, certo? O que a gente discutiu muito na aula passada é que durante várias vezes vai voltar tanto a desconfiança do povo em relação a Moshe ou em relação aos caminhos de Deus, até porque vai ter sofrimento, e o principal ponto é que Moshe vem dizendo que o faraó vai salvar o povo, vai liberar o povo do Egito. E a primeira coisa que o faraó vai falar é não vou liberar e vou dificultar ainda. Então o povo vai desacreditar, vai parar de ouvir, vai ficar, vai piorar para eles, E mesma coisa durante os 40 anos no deserto, até antes, Quando assim que eles saem abre o Mar Vermelho, afoga os egípcios, salva eles, aí já não tem água, não tem carne, não tem comida, eles começam a reclamar, depois de 40 anos no deserto começam a reclamar, e falam, não, vamos voltar para o Egito, toda hora vamos voltar para o Egito. Então, toda vez existe realmente não algo estável, assim, a confiança, e a esperança e de você seguir o que Deus está planejando a fim de conseguir chegar em Israel, na terra prometida, que Deus prometeu para Abraham, Isaac e Jacó, para os patriarcas. E toda vez, então, Moshe tem que voltar e fazer um milagre, acontecer alguma coisa para mostrar, não, recuperem a crença e vamos seguir em frente. Então a gente viu isso. Então, mas por outro lado, a gente vê que às vezes a desconfiança está no próprio Moshe, que ele não acredita em si. Quem sou eu? Até porque ele era o mais humilde de todos. Quem sou eu para salvar esse povo? Quem sou eu que sou digno que através de mim aconteçam milagres e coisas e tal. Então, da partir daí, Moshe quer Deus quer não provar, quer dizer, ao ponto não é provar para o povo que Moshe é o enviado, e sim provar para o próprio Moshe que ele é capaz de fazer o que Deus está falando.
Então existem essas duas questões. Então tem alguns que vão dizer que Moshe pecou, né? O Midrash, comentaristas, Dorash e outros. Moshe pecou por falar que o povo não acredita. Enquanto Deus falou, não, esse povo sim acredita. Esse povo, ele é fiel a mim. Né? Ele é o descendente dos patriarcas, que são pessoas que deram a vida por mim. Eles acreditaram em mim no sentido de comprometimento, de entender que a gente está junto, de confiança, né, nas minhas palavras, né? E o que a gente falou assim por alto, um pouco que é importante aqui, até para deixar bem claro, que é a questão de crença, né, de acreditar, que várias vezes eu falo essa palavra acreditar em Deus, por exemplo, acreditar em uma coisa, que por conta do cristianismo fica um termo um pouco vago e um pouco dúbio do que isso significa. O que quer dizer, né, emuná, ter a crença em Deus, né? E no judaísmo, esse termo acreditar, ele não tem o mesmo significado do que no termo no cristianismo sobre acreditar. Porque a gente que é de língua brasileira, então a gente tem uma influência, pelo menos na linguagem do cristianismo, de alguma forma, né? Porque é uma língua latina. Então, quando a gente usa as palavras, a denotação das palavras seriam de acordo com o subconsciente coletivo do Brasil, que é cristão, né? Que tem uma maioria é cristã no Brasil, e desde Portugal, que é um país cristão e por aí vai. Então, quando a gente fala crença, parece acreditar o seguinte: eu não sei o que é acreditar. Eu tenho dúvida, né? Por exemplo, eu acredito que, sei lá, que amanhã, não sei, o meu time vai ganhar o jogo, sei lá. Ou seja, existe uma dúvida, mas eu acredito. Né? O que é acredito? Eu tô torcendo. No final, a crença é uma torcida. Eu torço para que ganhe. Eu acredito em Deus, ou seja, eu não sei se Deus existe, mas eu acredito. Ou seja, a minha torcida era para sim, meu inconsciente, né, o que eu quero é que sim esteja. Então eu vou seguir a minha vida baseando como se fosse que existe Deus, embora eu não saiba, eu acredito. Ou seja, quando a gente fala acredito, se a gente for analisar, é a não certeza. Né? Ou seja, acreditar é uma incerteza. Eu tenho incerteza daquilo, que eu não tenho conhecimento, eu não conheço, por isso eu acredito. Ou seja, eu torço por aquilo. Então eu vou seguir minha vida nessa torcida. Que é o que a gente consegue ver na prática, que é como as pessoas se comportam quando vai falar tanto de política, religião, é igual tá falando de futebol no Brasil, que é torcida. Você torce pelo político A, pela torcida, pela ideologia e tal. Porque você, agora eu sou desse tipo, eu sou desse grupo, não vou trair ele e vamos até o fim. E aí acaba acontecendo as coisas mais estranhas e os representantes falam as coisas mais ridículas do mundo e o pessoal segue até o fim, né? Acreditando. Por quê? Porque eu acredito nisso. No final, é a mesma coisa com a religião. Né? Que existe de acordo com os evangelhos, né? Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, então você tem a salvação. Se há uma descrença sobre isso, você está fadado sei lá, ao inferno, né? Então tudo depende da crença. Tem pessoas que vão discutir, não, também as virtudes, mas de forma geral a crença precisa existir. Ou seja, você acredita, você é crente, logo você está ligado, por exemplo, no catolicismo, uma igreja, logo você tem salvação. Tudo depende de uma crença. É tipo uma metodologia construída, né, um mecanismo de como encontrar uma salvação em relação a Deus. No judaísmo não tem nada disso. Primeiro, no judaísmo você sabe a existência de Deus. Você não tem uma dúvida sobre a existência de Deus. Os patriarcas, eles não tinham dúvida sobre a existência de Deus. Porque eles não tinham dúvida se Deus existe ou não. Qual era a questão? Porque eles eram profetas. E uma vez que você é profeta, Deus falou com você, não há dúvida. Só há certeza, há o conhecimento da existência dele. Não existe a crença na existência dele, existe o conhecimento. Eu não acredito que essa mesa está aqui, eu sei que essa mesa está aqui, eu sei que Deus existe, eu não acredito na existência de Deus. Então todo profeta verdadeiro, ele sabe da existência de Deus, porque Deus conversou com ele. Muito mais Moshe, que vai conversar com Deus, entre aspas, cara a cara. Esse conhecimento é muito grande e essa sabedoria, esse conhecimento, ele vai se eternizar na entrega da Torá. Que na entrega da Torá o povo vai encontrar Deus, falar com Deus, receber a revelação de Deus, que são os 10 mandamentos, a Seret Dibrot, e assim existe a certeza da profecia, logo a certeza da existência divina.
Logo, você não acredita em Deus ou não. Você sabe que Deus existe. Então, quando a gente fala acreditar, quando eu uso a palavra acreditar, eu não estou falando sobre a dúvida, a incerteza ou a torcida. Eu estou falando sobre confiança. Confiança do quê? O que é confiança em Deus? Não sobre a existência de Deus, mas a confiança que o pacto e as promessas que Deus fez com nossos antepassados, ou seja, com nossos patriarcas, Ele cumprirá agora. Ou está num processo de ser cumprido. Ou seja, quando a gente fala em acreditar, não é em acreditar no Deus, porque Deus você sabe que existe, e sim em confiar que naquela promessa que ela se concretizará. Isso é emuná, isso é ter emuná, né, em hebraico, ou seja, ter fé. Não no sentido, em português, de fé, mas é uma questão de confiança. Em outras palavras, pode ser você é fiel a Deus. Você tem uma fidelidade, igual você com a sua esposa, a esposa com o marido. Vocês são fiéis uns aos outros, existe um comprometimento, uma confiança na palavra do outro. Assim é o nosso relacionamento em relação a Deus. É como se fosse que a gente está casado, é um casamento, existe um pacto, tanto que Brit, os pactos, tem 13 pactos na Torá, é aliança em português, existe uma aliança. O que é uma aliança? Um comprometimento um em relação ao outro. Isso é acreditar. Você acredita em Deus, ou seja, você tem emuná em Deus, você é fiel e confia nele, e Deus, ele também acredita em você. E também existe uma fidelidade em você. Né? Como a gente fala, por exemplo, que obrigado, Deus, porque você me acreditou e me deu mais um dia de vida para fazer aquilo que você acredita que eu posso fazer. Né? É mais ou menos a primeira frase que um judeu faz ao acordar. Deus acredita em mim e me deu mais um dia de vida, eu acredito em Deus. Eu vou fazer por Deus as forças que Ele me deu, eu vou usar em relação a Deus. Então existe uma confiança, como num relacionamento. Até porque, por exemplo, o cristianismo, quando vai traduzir a palavra Brit, que eles falam que existe o Brit Hadashah, eles não vão traduzir Brit como aliança. Eles traduzem como testamento. Qual a diferença da aliança para o testamento? A aliança é um pacto mútuo entre as duas partes, certo? Testamento é unilateral. Ou seja, a pessoa faz o testamento e dá para o outro, que é o herdeiro. Certo? É alguma coisa unilateral e não bilateral. O judaísmo entende que existe uma reciprocidade, uma confiança, uma relação entre humanidade e Deus. Uma conversa cara a cara, um diálogo. Enquanto o cristianismo entende que existe um Deus que diz as coisas. E como então Deus ele é de alguma forma desvinculado de você, do mundo e da humanidade, como um testamento, né? Você acredita, porque você não tem como alcançá-lo, porque não há o diálogo, não existe o cara a cara. Tanto que quando eles rezam, eles entendem que tem que ter um intermediário. Não dá para rezar direto. Enquanto para o judaísmo a gente sabe que se você reza através de um intermediário, seja ele qual for, é idolatria. Porque a nossa reza tem que ser direcionada a Deus. Então, deixar bem claro sobre essa questão sobre fé e confiança, que é muito importante e muitas pessoas erram nisso. E até porque as pessoas acabam errando também. Por exemplo, por exemplo, a emunat talmidei chachamim, que a gente fala, por exemplo, ter fé nos sábios da Torá. Não é fé o que ele falou, vou fazer. É confiar. Ele estudou e está falando. Ou seja, tem um processo lógico também. Não é o que ele falou, vamos fazer cegamente. Em português, a fé cega. O que é crença? A fé cega. Não é cega. É sabedoria, é conhecimento, é saber. Né? Eu sei de Deus, eu entendo os princípios, eu entendo as regras. E vou encaminhar minha vida confiando naquilo que Deus falou, através dos princípios que eu conheço. E me foi passado também por tradição. Então essa é a diferença. Então, uma das questões é, o povo não vai acreditar, loyaminuli, não vão acreditar em mim, certo? Ou seja, eles não vão confiar em mim. Quem é você para para ser aquele que vai concretizar o que Deus prometeu para Abraham, Yitzhak e Jacob? Que esse é o ponto. Todo mundo, por tradição, por cultura, sabia que Deus salvaria eles do Egito em algum momento. Abraham, Yitzhak e Jacob, sabia. Yosef, também Jacob, Yosef, José, também Jacob, Jacó, também Abraham. Então, teve o pacto com Abraham, depois tem pacto com Yitzhak, depois tem pacto com Jacob. Tudo o quê? Vamos para uma terra que eu não conhecia e vou tirar vocês. Isso é dado antes deles entrarem. A questão é, vai ser agora ou não vai ser agora?
esse aqui que está vindo falando que Deus vai salvar, isso é óbvio, todo mundo sabe. É ele que vai salvar? E aqui é o acreditar, não, eles não vão acreditar em mim, que eu sou essa pessoa que vou concretizar, que é o que Deus vai falar no início do capítulo 6, em Vairá, né, para deixar Vairá, que vai não, o nome que eu vou me revelar a você, eu não me revelei para os antepassados, para Abraham e Jacob. Por quê? Porque a relação dos antepassados, dos patriarcas comigo, Deus falando, né, comigo, é uma relação de promessa. Ou seja, eu prometi para eles que eles vão ser um povo grande, mas eles não foram um povo grande. Eu prometi para eles que eu vou dar a terra de Israel, mas eles não tiveram a posse da terra de Israel. Eu prometi que eu vou salvar da escravidão, mas eu não tirei da escravidão. E com você é um outro nome, é o nome de que cumpre a promessa. Ou seja, é um povo grande, você vai ser um povo grande. Agora, ou seja, um é o Deus que promete, mas como Moshe é o Deus que faz acontecer. E aqui é a fé. Será que a gente merece que Deus faça acontecer com a gente, na nossa geração, aquilo que a gente já sabe que Deus vai fazer em algum momento, há tantos séculos atrás, que Ele prometeu para alguém? Ou será que essa é a pessoa que vai conseguir com que isso se concretize? Esse é o ponto aqui. Porque o povo vai ter algumas dúvidas. Uma, talvez, existe um tempo de 400 anos. Eles não estavam 400 anos no Egito. Então, se Deus falou 400 anos e a gente só está aqui no Egito há 216, faz sentido a gente sair agora? É um ponto. Dois, eles acharem que eles precisam de algum nível moral e ético mínimo para que Deus realize o que Ele prometeu para os antepassados. Agora a gente que está assimilado aqui, tem alguns judeus que estão fazendo idolatria, hebreus, né, israelitas estão fazendo idolatria e tudo mais. Agora Deus vai fazer milagres para salvar esse povo? Como vai falar o Midrash, qual a diferença dos judeus para os egípcios? Os dois fazem idolatria. Né, na abertura do Mar Vermelho, vai falar, Mar abre, o Mar vai falar, qual a diferença? Porque eu vou abrir para esse para salvar esse e fechar para aquele para matar aquele, se ambos fazem idolatria. Então o povo fala assim, agora que é a pior geração de todas, mais assimilada de todas, é aqui que vai vir a salvação? Então seria uma segunda relutância. A gente não tem um mérito necessário para sair daqui. Terceira, então um é o tempo que foi prometido que não estava lá na hora, né? O segundo seria então o nível espiritual que eles acham que eles não mereciam ser salvos, certo? E o terceiro é Moshe. Quem é esse aqui que vai salvar a gente? É um cara que fugiu do nosso povo, que estava lá em Midian, casou com uma midianita, nunca teve contato, cresceu no palácio do faraó. Né? Por que esse cara? Se fosse lá outro, por exemplo, Aharon, o irmão dele, o profeta, o Levi, que a gente vai ver isso mais pra frente, talvez sem esse faz sentido salvar. A gente confia, mas um outro que não tem nada, então não. Então, as mesmas coisas aqui se refletem não só na saída do Egito, mas em todas as épocas difíceis que o povo de Israel viveu, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na nossa geração, existem as mesmas dúvidas, né? Eu sei que todo judeu, que pelo menos ligado à sua tradição e tal, sabe que vai vir que o mundo é pro bem, que que a humanidade vai evoluir, que as guerras vão acabar como estão nas profecias, que vai ter uma época messiânica, que Messias vai chegar e os problemas vão se resolver, certo? A pergunta é quando? Será que nessa geração, entendeu? Será que aqui a gente merece que chegue agora essa situação ou não? Ou então, agora não, tá muito cedo, né? No ano 6000, a gente ainda falta aí 200 anos, sei lá, 200 e poucos anos, então não é agora. Então as mesmas dúvidas ficam para cá também. E outro, quem é esse Messias aí, né? Tem uma pessoa que é digna que aconteçam todas as coisas que foram digas agora na nossa geração? Porque eu não conheço ninguém assim com essas características todas. E lembrando que Messias, por exemplo, Moshe, que era o Messias da época, ou seja, o Salvador da época, é um ser humano, certo? E não nenhum tipo de divindade, como contada na Torá, a mesma coisa, é o Messias no final. É um ser humano, né? Pode ser que vai ter um nível de Torá muito elevado, uma profecia muito elevada, tudo mais.
Mas no fim das contas é um ser humano que morre. Tanto que todo mundo fala quando, né, quando faz aniversário, Ad meia vestrim, até 120 anos. Por quê? Porque Moshe morreu com 120 anos. Se você chegar nos 120 já está muito bom. Por quê? Porque Moshe morreu. Isso é importante. Moshe morreu. Todos os líderes morreram. Porque seres humanos morrem. Normal. Então é um pouco tirar também essa ideia de a sua confiança tem que ser em relação a Deus, e não em relação necessariamente aos homens. Deus podia enviar quem ele quisesse para salvar o povo de Israel do Egito. E resolveu, por algum motivo, escolher Moshe. Moshe vai relutar. Até que em algum momento, Moshe, é você. Mas então, se não for você, seria outro. Tanto que na Haggadah de Pesach, que a gente fala para os nossos filhos entregados, o nome de Moshe não está lá na Haggadah. Por quê? Porque ele não é o principal da história. O principal, o salvador, é Deus. Né? Deus que salvou do Egito. Mesma coisa que a gente viu na história de o faraó que tirou do Egito. Não, Deus tirou a gente do Egito. Porque o faraó nem sabia que era para tirar do Egito, como eu falei umas 3 aulas atrás, né? Como, por exemplo. Então, nesse ponto, então, Moshe, então, ele tem a dúvida e Deus vai falar: o que é isso que está na sua mão? É um cajado. Ou seja, a gente falou já sobre o cajado na aula passada, então da partir daí a gente vai continuar. Certo? Vamos lá. Então agora vão ter os 3, ele vai dar 3 sinais, 3 milagres, tá bom? Que Moshe vai realizar, tá? E a gente vai ver que não necessariamente todos esses 3 milagres ele vai realizar na frente do povo. E nem todos esses 3 ele vai realizar na frente do faraó. E se sequer ele vai realizar ou não, vamos entender um pouco sobre esses 3 milagres, o que ele quer dizer, porque Deus mandou esses milagres, e qual é o propósito deles e o que eles simbolizam também. Então, primeira coisa, vai Omer, e falou Deus então para Moshe, a gente está no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Vai Omer, falou Deus, Eshlichu artza, pega o seu cajado que está na sua mão, joga na terra, vai Eshlicheu artza. E ele jogou então na terra. Vahi le nachash, lá nachash. E aí o Vayehi, então o cajado virou uma cobra. Vai a nossa Moshe me panave. Moshe foge perante da cobra, fica com medo da cobra. Ou seja, não é como se fosse uma cobra. Tipo, ele jogou na terra, virou uma cobra e fugiu. Porque era uma cobra mesmo. Não é que tipo era uma cobra meio igual um dia lá que ainda fui num zoológico lá na Argentina, vamos nas aulas do leão. Aí você podia entrar lá no leão pra fazer carinho no leão, aí você, pô, leão, aí o leão tá assim, todo drogado, assim, isso não é um leão, pô, tem cachorro, mas não, era uma cobra mesmo, não é tipo como se fosse uma cobra meio parada, é uma cobra, porque aqui é um milagre, né? Preste atenção na palavra vai rir, né? E foi, né? Mesma coisa de luz, quando Deus criou o mundo, né? Vai rir, ore, seja luz. Vai rir, e foi luz. É um verbo de criação do mundo. Ou seja, não existia, Deus está criando as leis da natureza, certo? E aí ele vai usar vai rir como um verbo de criação. Ou seja, vai rir como diz assim, não existia nada e agora passa a existir alguma coisa. Né? Ou seja, não é algo natural, e sim é quando a natureza é criada de acordo com como é relatado no primeiro capítulo de Bereshit, Gênesis, como a gente estudou, lá tem a aula, ou seja, a criação da natureza. Então, é a mesma coisa aqui, vai ou seja, um cajado virou cobra, isso é um milagre, tá? E aqui, então, a gente vai só definir que quando eu traduzo a palavra milagre, o que eu quero dizer com milagre? Algo que quebra as leis da natureza, quebra as regras que Deus estabeleceu nos 6 dias da criação do mundo. Certo? Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão confundir o que significa milagre. Por exemplo, alguém vai falar assim, aconteceu um milagre, eu ganhei na Mega Sena, sei lá. Isso não é milagre. Existe uma probabilidade que você pode ganhar na Mega Sena, certo? Então não é milagre, porque de acordo com as leis da estatística, você, mesmo tendendo a 0, você pode ganhar na Mega Sena. Então não é um milagre. Enquanto existe estatisticamente uma possibilidade, não é milagre. O milagre é só quando não há possibilidade, ou seja, quando a regra da natureza é quebrada. Então, quando acontece algo sobrenatural. Mas de todo mundo que ganhou na Mega Sena, logo eu ganhei, isso não é um milagre? Ou coisas do tipo, né? Tava uma decisão difícil e logo apareceu alguém que me ajudou, Aí tem uma história maravilhosa, aquelas pessoas que sobreviveram ao acidente. Justo eu, isso não é um milagre?
Então, pela nossa definição, isso não significa milagre. Isso significa Ashgaha Pratit, supervisão divina. Ou seja, Deus te ajudou. Ou seja, tudo conspirava para que não desse certo, fosse muito improvável, a porcentagem estatística lá era ínfima, e mesmo assim você conseguiu, mesmo assim deu certo, mesmo assim teve sucesso. Isso quer dizer que Deus te ajudou através da Ashgaha, da supervisão divina. Isso não é milagre. Supervisão divina não é milagre. Milagre é quando a regra da natureza é quebrada. Então essa é a nossa definição para milagre, pelo menos aqui não. Então aqui Deus vai trazer milagres. Ou seja, um cajado você pode jogar na terra quanto quiser, não vai virar cobra. Vai Renahash, virou cobra. Isso é um milagre, tá bom? Tanto que Moshe foge, tá bom? Vamos continuar o próximo versículo, 4. Vaiomer Adonai el Moshe. E falou então Deus para Moshe: Shlach yadecha, estende sua mão, vechaz biznavô, e toca no cabo da cobra. Vai Shlach yadó. Então ele joga a mão, estende a mão, vechaz akbó, segura na cobra, vai hilemate bekapó. E aí na palma da mão do Moshe, vai hilemate, virou cajado de novo. Ou seja, de novo, quebrou a natureza de novo. 2 vezes quebraram a natureza. Cajado virou cobra e agora cobra virou cajado. Que é aquela bela pergunta, né? Qual é o maior milagre? Deus abrir o mar ou Deus fazer com que o mar aberto se feche e volte a ser o mar que era antes? Os dois são milagres. Aqui é a mesma coisa. O cajado virou cobra, milagre. Cobra vira cajado, outro milagre. 2 milagres aqui. Vamos continuar o 5. E aí ele vai dizer, por que esses sinais? Lemani aminu kinirá eleha Adonai. Para que acredita, para que o povo acredite, né? Que Deus apareceu para você. Eloi Avotam, Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. O Deus dos seus pais, o Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Voltando àquela expressão que já apareceu 1000 vezes, né, nesses capítulos aqui. Querendo dizer o seguinte, ó, Deus falou, o meu chefe falou, eles não vão acreditar em mim, não vão acreditar que Deus apareceu para mim. Aí falou, o que tem na sua mão? Cajado, joga, virou cobra, agora já virou cajado de novo. Falou, isso daqui é para acreditarem que Deus apareceu para você. É a resposta do próprio Moshe, não vou acreditar que Deus apareceu para mim, isso é para acreditar que Deus apareceu para você. O que é um milagre? Agora a pergunta é, o fato de fazer o milagre é o que faz as pessoas acreditarem? Ou é a mensagem por detrás desse milagre que faz as pessoas acreditarem? Sim, porque pode ser milagre, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mar abrir, pode ser a pessoa voar, pode ser a parede de casa, sei lá, pode ser várias. Porque cajado vira cobra, cobra vira cajado. Então a pergunta, o milagre é o próprio intrínseco, né? Ser um milagre é o que faz, então, a crença, ou não, ou é a mensagem que o milagre traz, que traz que vai trazer a crença, né? Crença aqui já falamos no início da aula que é crença, né? Que não, né? Sobre a confiança que é Moshe. Ou a sabedoria do Moshe, né? Aí de novo, aí vai ter um segundo. Aí falou, Vaiomer Adonai Lod. Então Moshe falou para Moshe, Od, mais. Ou seja, ele falou o milagre da cobra, né? Do cajado vira cobra, cobra vira cajado. Falou, isso é para acreditarem. Mas eu vou dizer mais. Ou seja, mesmo que isso é para acreditar, eu vou dar mais um. Pergunta é para que mais um? O primeiro já não era para acreditar, para que outro? Odo, para que um a mais? Então traga a sua mão, bechequecha, ou seja, no seu, a princípio requecha seria no seu peito. A princípio, muitos comentaristas, requecha seria o sovaco, ou seja, aqui debaixo dos braços, no caso, bechequecha. E ele botou a mão, então, no reikó, no peito, no sovaco dele. Vai otsear, e ele tirou essa mão. E veja, a mão dele estava com lepra, leprosa, kashaleg, branco como a neve. Como a neve. E a gente sabe que a lepra mais pesada é da cor branca como a neve. Então a gente aprende isso de Miriam, que Miriam, quando Deus para de falar com ela estava branca como a neve. Lá está escrito, então Moshe ficou com lepra também. A mão de Moshe estava com lepra. Vai Omer, Eshev Yadecha, El Requecha. No segundo, deixa eu ver se vem, Yadó. Aqui não está escrito vai rir, né? E foi, ou seja, que a mão se modificou para agora ser uma mão leprosa.
E sim, vem Iné. Iné é uma linguagem de surpresa. E olha, a mão está com lepra. Algo improvável, vamos dizer assim. Não faz muito sentido, mas tá com lepra. Agora, uma mão ficar com lepra é milagre? Necessariamente. Mais ou menos, não como um cajado vira cobra, certo? Vai, homem, falou Deus. Então devolva sua mão ele requer na direção do seu peito, sovaco, né? Vai Hashev yado ele recorre. Moshe então devolve a mão. Vai o tziab recorre. Quando ele tirou do peito, vem, né? E veja, uma surpresa, Shevak Bsaró. Voltou com a carne dele, ou seja, voltou a estar curada a lepra, né? E a gente sabe que a lepra vai ser importante, porque na Torá vai ter um capítulo que tem toda a questão da lei da Metzorá, né? De quem está com lepra, que tem que se afastar, ficar de quarentena, vem o Levi, vai curar e tal. Mas o ponto aqui principal que eu vi que os comentários vão dizer é o seguinte, que essa doença ninguém sabia curar na época. Ninguém sabia curar uma lepra de forma tão rápida assim, ainda mais uma severa que é branca como a neve. Logo, se ele se curou, essa lepra quer dizer que é um milagre. Por quê? Porque a gente sabe que quem curava a lepra era só então as leis divinas ou o profeta. A gente vai ver Elishá, por exemplo, em português Eliseu, que vai vir lá, quem é mesmo? É o Naaman, se eu não me engano, que é o rei, que ele vai estar com lepra, ele fala que, né, tem que se banhar no Rio Jordão e depois vai... Ou seja, só um milagre para se curar dessa lepra. Então aqui o primeiro então é o cajado virar cobra e depois voltar, e depois a mão virar lepra e a lepra voltar. O interessante é que primeiro o milagre ele é feito através do objeto, que é o cajado de Moshe, ele joga no chão, existe a ação do cajado tocar ao chão, e ao jogar no chão o cajado vira cobra, e depois quando o Moshe toca, o cajado volta a ser cajado, a cobra volta a ser cajado, sim? Essa segunda não tem cajado, é a mão de Moshe no peito dele, vira com lepra e depois tira. Porque a gente vai ver que é importante o cajado, que todos os milagres vão ser feitos a princípio através do cajado. A gente vai ver que tem exceções, mas aqui no segundo milagre a gente já vê que não tem cajado aqui e é a mão de Moshe. Por quê? Porque as pessoas podiam achar que o cajado ele é especial. O cajado é um totem mágico. É um item mágico que você usa o cajado que tem, sei lá, palavras especiais, tem alguma coisa lá que o cajado faz a mágica. Ou seja, Moshe é um feiticeiro que só tem uma varinha de condão, né? Só tem alguma coisa mágica, que existe mágica, então ele tem um item, mas se eu tivesse posse desse cajado aí, eu faria o que Moshe fez. E aqui o primeiro milagre você pode pensar isso, o segundo não, o segundo, calma aí, não. É a mão de Moshe que faz o cajado voltar a ser, a cobra voltar a ser cajado. É o Moshe tocar. A prova, porque que não é o cajado e sim a mão de Moshe, porque é a própria mão de Moshe, no Moshe mesmo, que se cura. Então não tem a ver com o objeto. Tem a ver com quem segura o objeto, com Moshe. Então esse é o segundo milagre. Aí agora, versículo 8. Verhayá. Então isso será. Se o povo não acreditar em você, como você falou, não vão acreditar em mim. Então se o povo não acreditar em você e não ouvir, ele falou, e o Moshe falou, e não vão ouvir minha voz, e não ouvirem a sua voz, da voz do primeiro sinal. O que é o primeiro sinal? O cajado. E vão acreditar no último sinal. Qual é o último sinal? Da lepra. Então por que mais um? Porque assim, eu dei um, mas pode ser que mesmo assim não vão acreditar. Então sabe que se não acreditar no primeiro, acreditarão no segundo. Por que alguém acreditaria no segundo e não acreditaria no primeiro? Talvez talvez, tal. Aí fez outro, aí dá uma... Aí fala, dois é porque tem dois testemunhas. Então, eu não vi errado da primeira vez, pode ser? Ou então, como a gente explicou que na primeira vez é o cajado, talvez, que é o que vai fazer as coisas. Então, na verdade, não é Moshe que Deus enviou ele, mas na segunda prova que é a mão de Moshe. Então, não é o cajado? Pode ser também. Ou então, talvez, o simbolismo por trás de cada uma dessas coisas. Pode ser também. Tá? Interessante. Qual é o paralelo? Qual é a correlação que existe entre cobra e lepra?
Os dois transmitem impureza, né? Ou se você toca num réptil, fica impuro, e a lepra é impura. E os dois têm a ver, de acordo com a tradição judaica, do Lashon Hara, né? Da maledicência. Na verdade, não é Lashon Hara, e sim de Motzi Shemra, que é da calúnia, na verdade, né? Motzi Shemra, Motzi que você tira, o Shemra, o nome ruim para alguém, né? Ou seja, você calunia, né? O Lashon Hara, a maledicência, é quando você fala a verdade sobre alguém. Então a pessoa, vamos lá, ela é feia, você fala, a pessoa é feia. Mas isso é pejorativo, logo é um Lashon Hara, uma maledicência, está falando do mal, está usando só a boca para falar mal, embora a verdade. E esse mal pode prejudicar pessoas em várias esferas e tal. Emocional, financeira, conjugal, social, por aí vai. O Motzi Shemra não, é a calúnia. É tipo, a pessoa é feia, a pessoa não é feia, entendeu? A pessoa roubou, a pessoa não roubou. É mentira. Então, a cobra, ela vai representar o Motzi Shemra, a calúnia, tá? E a lepra. A gente liga também ao Motzi Shemra e também ao Lashon Hara. Ou seja, porque a gente sabe quando a pessoa fala ou mente e tal, e fala mal de outro, a gente sabe que na época, então, é por isso que a pessoa ficava com lepra. E a gente aprende isso um pouco de Miriam, que Miriam falou mal de Moshe. E não era verdade o que ela está falando de Moshe. Não que ela não sabia. Ela achava que ela estava certa do que ela estava falando, da esposa, né, do Moshe e tal. Ela achava que ela estava certa, mas na verdade o que ela falou não era verdade, não correspondia aos fatos, logo era uma calúnia e no final ela ficou com lepra. Então os dois têm a ver nesse sentido. Que a cobra tem a ver com a maledicência? No jardim do Éden, que ela fala para a mulher, né? Deus não quer que você coma do fruto proibido porque tem medo que vocês sejam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ela tenta persuadir a Havá, a Eva, né? E no final a Eva acaba comendo por causa dessa persuasão caluniosa sobre a realidade. A mesma coisa, então, a Miriam, embora a Miriam e a cobra são opostos, né? São diferentes. Então tem que tomar muito cuidado para a gente cuidar da nossa boca, muito menos quando não são verdades. E hoje em dia parece que a verdade não existe, né? Pós-modernismo, cada um faz o que quiser, cada um vem, então fake news está liberado, fala o que quiser, inventa. E a gente sabe que essas fake news mudam o rumo do que as pessoas pensam, acreditam, fazem, e é um absurdo, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que fala, Deus sabe. Então aqui é o sinal da lepra e da cobra. Então, tem a ver. Então, mas é interessante que ele fala assim, se não acreditarem no primeiro, vão acreditar no último. Aí o que acontece? Chega no versículo 9. Verraya. Imlo yeminu gam lishnei aotot a ele. E será que se também eles não acreditarem nesses dois milagres, ou seja, da cobra e da lepra, veloz mula coleira, e não ouvirem a sua voz mesmo assim, né? Velakarta mimei yor. Então você velakarta, e você pegará mimei yor das águas do rio, que a princípio é o Nilo, do Nilo, vechafarta ayabashá, e você vai jogar na terra. Verrayu amaim ashet karmin yor, verrayu ledam bayabashá. E será das águas que você pegar do Nilo, e será sangue, vai abaixar na terra seca. Ou seja, pega a água do Nilo, você vai jogar. Quando você jogar e chegar na terra seca, vai virar sangue. É o terceiro milagre. Qual a diferença aqui? Primeira pergunta gritante. Está falando, se não acreditar no primeiro sinal, vão acreditar no último sinal. Mas se não acreditarem nos dois, vai ter o terceiro. Então não é o último. Então não é o último, é o segundo, certo? Porque está escrito último. Tá? Então a gente vai ver o que os comentários vão dizer sobre isso. Porém, tem quem vai dizer, não, isso é a forma da Torá falar. O último, na verdade, é o segundo. Não tem, é assim que a Torá fala, mas na verdade quer dizer o segundo, não o último. Tira a pergunta, no caso, essa explicação. Tá? Agora, qual é a diferença interessante que a terceira é água virar sangue, que também tem a ver com impureza, o sangue, certo? Por exemplo, a nidá, a mulher que fica nidá e tal, que sangra, então tem que se purificar. Então o sangue também tem, ou o sangue mesmo de morte, né? Toca no morto, no sangue, a pessoa fica impura, então também tem a ver com a impureza aqui. E a água vira sangue, né? Bem, tem que entender o simbolismo do que quer dizer água virar sangue. Né? Onde está isso na história aí do Êxodo, né? Do Shemot, a água virar sangue, o que tem a ver?
Mas é interessante que o primeiro, Moshe próprio faz. O segundo, Moshe próprio faz. O terceiro, o que Deus fala? Ah, se não acreditarem, você faz isso, aquilo no futuro lá e aí vão acreditar. Ou seja, porque não ensinou na aula o milagre, entendeu a diferença? O Moshe não faz. Ele manda falar, aí se acontecer isso, aí você faz. Uma resposta clara, porque eles estavam no deserto, não tinha água. E não tinha Ieó. Não tinha Nilo. Então, tipo, não dá pra fazer agora. Quando você estiver lá no Egito, que tem o Nilo, sem água, você faz. Mas o cajado tá na tua mão tá na tua mão, então dá pra fazer. Agora a água não dá pra fazer porque não tem aqui. Tanto que a gente explicou que ele chegou, o primeiro versículo do capítulo 3, que ele chegou no Har Elohim, né, no monte de Deus, a Haravá, o nome é Ahoreva. Que o nome é Horeva. Horeva a gente viu, Haruf que é seco, que não tinha água nenhuma. Muitos comentários falam isso. Então não tinha água lá, não tinha rio, não tinha nada, então não dá pra fazer, por isso então, por uma questão técnica, não foi feito. Então se não acreditar nos dois, faça esse terceiro, mas a gente não vai testar agora esse porque não tem na sala de aula, tá faltando dinheiro da prefeitura, sei lá, não dá pra fazer esse experimento aqui, né? Mas acredita, pode ser, né? Então seriam os 3 milagres. Vamos entender agora o significado desses 3 milagres, tá bom? O primeiro, deixa eu ir pra página. Claramente a gente falou da maledicência, calúnia e tudo mais. O que tem a ver com o episódio? Porque calúnia, maledicência, quem é aqui o caluniador? Que? Miriam, né? Não, Miriam não foi, tô falando agora, né? Agora, no Egito, agora. É o sinal pra quê? Pra quem? Que falaram mal de Moshe. Onde você está? Em que lugar que a gente está? Mas está falando agora que Moshe fugiu, agora vai voltar para dizer que Deus vai salvar o povo, né? Ok. Então, a princípio, Moshe. Vários comentários vão dizer que Moshe falou, eles não vão acreditar em mim, não vão ouvir minha voz. Aí falou, você está falando mal do meu povo, está caluniando uma coisa, você não sabe que eles acreditam, que eles são fiéis a mim, aos antepassados? Qual é a prova disso? Que a cobra Moshe vai fugir dela, você vai ficar com medo, vai despertar medo em Moshe, logo é um sofrimento. Tem uma cobra, né? Imagina, Deus falou assim, então joga aí a cobra no chão, o cajado no chão. Moshe não está esperando nada, certo? Esse cajado vendo uma cobra foi na direção dele, falou o quê? Eu joguei para me comer, saiu correndo. Então o quê? Despertou um medo em Moshe para mostrar, você é o caluniador. Você não confia no povo que eu estou te mandando? Então você não vai servir para ser ninguém vai acreditar em você também. Você não acredita neles, como vão acreditar em você? Isso é mais evidente ainda na segunda, que é a mão de Moshe que fica com lepra, ou seja, fica doente, dói. Tanto que existe aqui quem vai dizer que Deus fala assim, bota a sua mão no seu peito e tira e ficou leproso, mas depois fala assim, devolve essa mão na direção do peito e não no peito, porque na direção, vai explicar alguém, porque estava doendo, não consigo botar no peito. Então leva pro peito que vai curar, porque ele deu, botar, tá doendo, minha mão tá doente. Então Moshe fica doente, Moshe fica com lepra, né? Tanto que os sábios falam que tem 4 que são mesmo vivos são considerados mortos, e um é o leproso, né? Que a Torá considera morto, ou seja, como se fosse Moshe morreu, né? Entre aspas, né? Uma alusão aqui. Então pode significar o próprio Moshe também. Então essas duas coisas acontecem com Moshe. O terceiro, que é o sangue, não acontece com Moshe. Por quê? Porque aqui, talvez o terceiro não é um sinal para Moshe. O do sangue. Tá? Isso é uma hipótese. Outra hipótese é que a cobra, quem é a cobra? É o faraó, ou os egípcios. Tanto que o faraó fala, eu sou o grande crocodilo Tanim pode ser cobra, serpente do Nilo, eu criei o mundo, ou seja, ele está caluniando como a cobra, eu sou Deus, né, um caluniador. Ou então, a cobra que veio trazer que o homem abaixasse seu nível e saísse do jardim do Éden e tal, o homem e a mulher, né, o ser humano, a cobra também, os egípcios que estão fazendo com o povo de Israel, estão assimilando o povo de Israel, estão fazendo eles serem submetidos, seja os egípcios ou o faraó, aqui é a cobra. Seria então uma segunda hipótese.
Vamos ver. O Urash vai dizer que é Moshe, que é o Lashon Hara, né, a maledicência. O Ibn Ezra vai dizer que é o faraó, que o faraó era como um cajado, reto, né? E aí ele virou uma cobra, que é quando ele foi tentar ser astuto para escravizar o povo de Israel. Né? Então agora ele é a cobra. E no final sabe que ele vai virar como um cajado, que é um cajado, um pedaço de madeira que não vale nada. No final vai ser algo desprezível. Isso é o que o Ibn Ezra vai falar. O Datas Kenim vai falar, a cobra aqui é como o faraó, que pica e mata. E assim é o que o faraó e seus servos estavam fazendo com o povo de Israel. E no final eles iam secar como uma árvore seca, né? Que é o cajado, que é um galho seco. Saído, que não tem mais conexão com a árvore, morto, é um galho morto, e no final vocês vão ser um galho morto. Né? O Ramban vai dizer que ele não entende porque os milagres foram feitos com Moshe, porque Moshe já acreditava nos milagres, né? Então os sábios vão dizer que era um sinal que ele fez Lashon Hara. Na verdade, não era para acreditar no milagre, como a gente falou nessa aula, sim para acreditar no simbolismo. O simbolismo é que você é a cobra, você está falando mal do povo, você não está acreditando no povo. Então o primeiro é para um sinal que ele fez Lashon Hara, que ele falou mal. E o segundo que é a lepra é para castigar Moshe, não só um sinal, é que é um castigo em si, na pele, para Moshe, né? O primeiro é ficar com medo da cobra, né? E tal. E mesmo assim, e ainda assim, Moshe, Deus ele demonstra que ele consegue mudar as leis da natureza. E também o fato de existir um milagre, então vem fortificar o coração do Moshe, né? E agora ele vai entender que Deus realmente ele é capaz de fazer milagres e está realmente comprometido, a palavra comprometimento, em fazer milagres para salvar esse povo com o próprio Moshe, e não que é o Deus que faz as promessas e vai ser depois, mas agora ele está comprometido agora, tanto que ele começou agora a fazer milagres na minha frente, então para mostrar para Moshe, ó, milagres vão acontecer mesmo, né? Mudar a natureza, né? E então seria isso. O Orahaim vai dizer que a cobra é uma alusão para Moshe sobre o seguinte, que através do que você vai fazer no Egito, você vai exterminar as forças da cobra, que é a impureza que existe para o mundo, que é a impureza que a cobra botou no mundo, no Jardim do Éden com Adão e Havá. Então, você vai ser aquele que vai exterminar a impureza da cobra do mundo. Quando isso é feito, na entrega da Torá. Que os sábios vão dizer que a impureza da cobra saiu, mas depois voltou por causa do bezerro de ouro. Mas se não tivessem pecado, ia acabar a morte no mundo e tudo mais, né? Fala os sábios. O Rava Bravanel fala que ele joga no chão e fica horizontal, né? E é uma madeira seca. Depois ela cria vida, virando uma cobra. A cobra já começa, né, a se ondular, né? Ao ponto de Moshe ter medo. O milagre alude ao faraó, que é comparado com a cobra. E Moshe, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque Moshe teve que fugir do faraó. Quando o faraó decretou morte para Moshe, quando ele mata o egípcio, depois caluniam, chega no faraó, Moshe foge do faraó, que Moshe foge da cobra, né? Então Deus manda o quê? Pega no rabo da cobra e vai virar um cajado sobre a sua mão de novo. Quer dizer o seguinte, não precisa ter medo do faraó. O Moshe dá com medo. Quem só vai falar com o faraó? Ele vai me matar. Não precisa ter medo dessa cobra. Na sua mão ele vira cajado, ele vira nada, ele perde a vida. Então seria um sinal de coragem para Moshe, né? Mas Moshe é interessante que ele não faz exatamente o que Moshe manda. O que Deus manda, desculpa. Porque Deus fala assim, ve'echaz, o que é ve'echaz? Segura. Não é segura, é toca, se conecta, toca no rabo da cobra. E depois está escrito, vai hazek bo. E Moshe não toca, ele vai hazek, ele pega firme. Bo, não no rabo, na cobra. Ou seja, Moshe está com medo. Deus fala assim, não precisa ter medo. Estende sua mão. O que é estende sua mão? Sem medo de ser picado. Bota sua mão, só toca no rabo da cobra. Mas eu falei, não. Aí ele bota a mão, ele tenta pegar mais perto da cabeça para não sofrer o bote. Aí vira um cajado. Mas o Deus estava assim, não precisa ter medo. Ó, treina aí com a cobra, entendeu? E Moshe não faz exatamente, mas deu certo. Quer dizer que Moshe tem medo, um pouco ainda. Seria que a gente pode ver das palavras que a Torá usa também. Então, Moshe, ele pega, ou seja, Moshe vai no faraó, vai tocar no faraó e faraó estará na mão dele como um cajado. Que, na verdade, da mesma forma que o cajado vai trazer as quebras das leis naturais e os milagres no Egito,
o faraó na mão de Moshe que vai causar essas leis sobrenaturais e o milagre que vai acontecer no Egito. É o faraó que, através da recusa do faraó, que vai estar na mão de Moshe. Não é o cajado que está na mão de Moshe, é o faraó que está na mão de Moshe. E não precisa ter medo dele, ele tem que ter medo de você, né? Ou seja, Moshe vai fazer o faraó descer da sua grandeza. O Malbi vai falar uma coisa interessante que a gente falou lá na primeira aula, que a gente dividiu o que é o homem, a mulher e a cobra no Jardim do Éden antes do pecado. E a gente viu que a cobra é a parte material e instintiva que existe dentro do ser humano. Então, que a gente viu que tudo são 3 partes do ser humano. Quem quiser, volta aí para a aula número 4, se eu não me engano, que a gente explica isso em Bereshit. Já está lá gravado. E tem a parte instintiva e material que existe dentro do ser humano. É a nossa comparação com um animal, né? Tipo, uma parte do animal que tem a gente, nada de errado, mas é só instintivo. E então, querendo dizer o seguinte, que essa parte material e instintiva existe na natureza, que é a parte material, a parte mais baixa da criação, né? Que existe no mundo, é a natureza em si. É um mundo natural, instintivo, que as coisas acontecem sem valores, sem certo e errado, né? A natureza acontece por acontecer. Então, o Moshe segura, toca nela, que ao Moshe tocar, automaticamente vira cajado. Quer dizer o seguinte, ele consegue elevar a natureza. Moshe, você vai conseguir elevar a natureza inteira, a ponto de acontecer milagres. Então, Moshe consegue trazer a elevação da natureza. Por quê? Porque Moshe consegue controlar nas mãos, né? Podendo realizar milagres. E quando Moshe solta, por um instante, vira cobra de novo. O mundo volta a ser. Mas basta Moshe voltar e tocar na cobra, aí ou seja, na natureza, a natureza volta a se elevar. Ou seja, Moshe, você tem o poder de elevar a natureza inteira, a ponto de acontecer milagres. E qual a principal mudança? Através da Torá que você vai trazer para a natureza. E aí, o mundo vai mudar. Então seria o que o Malbim vai falar. O Rav Hirsch vai falar que o cajado é uma... O que é o cajado? É uma extensão da sua mão. Você quer se apoiar, mas não alcança. Então você usa o cajado, é uma extensão da sua mão. Ou seja, é o seu apoio, certo? E também ela é a extensão da sua área de ação. Ou seja, eu não consigo lá tocar, mas com o cajado eu vou mais longe. Logo, é o seu poder. Ou seja, o cajado ele simboliza o apoio e o poder. E daí, então ele vai falar o seguinte. O homem... um segundo. O homem tem medo do inimigo, né? Por exemplo, Moshe aqui, o faraó, no caso. Então, saiba que eu consigo transformar seu inimigo, né? Deus está falando. Ou seja, o que você se apoia, que está errado, não é apoio, se apoia em mim. Né? O cajado é o cajado de Deus, se apoia em mim. E o inimigo, o seu inimigo sabe que eu posso transformar na sua força, no seu poder. Você tem poder sobre o seu inimigo, né? Que no caso por exemplo, o milagre, também a palavra nesse, que também, o que é nesse? Nesse é também um estandarte, né? Um bastão longo, onde bota, por exemplo, a bandeira, né? O estandarte nesse. Ou seja, o inimigo no final vai ser seu estandarte, vai ser seu nesse, o milagre, algo que ergue, né, sobre a natureza. E a gente sabe que o nesse é usado no versículo da cobra de Nahash Nehosh, que Nehosh, ferro, cobre, a cobra de cobre, Nahash, né, que fica sobre um nesse, fica sobre um estandarte, né, que talvez também tenha a ver aqui, mas isso quando a gente chegar lá. Já estamos acabando. Então vai falar o Rav Hirsch. O Maharal vai explicar o seguinte: como Moshe ele errou, falou de uma forma incorreta que o povo não acreditaria, a cobra e a lebra demonstra então a calúnia, como a gente falou, certo? E depois ele vai acontecer a mesma coisa no Mei Merivá, quando ele vai bater na pedra em vez de falar com a pedra. E aqui então tem uma conexão que os sábios vão falar o Midrashim, né? Que por causa que ele bateu na pedra, Moshe não entrou na terra de Israel, porque ele vai falar Shemuna Amorim, ouça seus rebeldes. Mesma coisa, ele vai falar mal do povo. E aí Deus vai falar, por isso você não vai entrar na terra de Israel, porque você não acreditou em mim. Não acreditou em mim, não confiou em mim. Quando? Aqui ou lá? Talvez lá. Ou seja, a mesma coisa que Moshe tem aqui, e Deus está ensinando ele, depois ele vai errar lá no final da vida, né? Por isso ele não vai entrar na terra de Israel. Então muitos Midrashim vão dizer que por causa disso que ele falou agora, ele não vai entrar na terra de Israel. E a mesma coisa aqui, porque lá Deus vai falar assim, fala com a pedra e tira a água, sem o cajado. E Moshe não se sente seguro e bate na pedra com o cajado.
Porque ele entende, somente através do cajado vai sair água da pedra. Porque não falando, eu não tenho força, porque o povo está baixo. Então a mesma coisa, ele não confiou no povo, não achou que ia ter um milagre de maior nível. Então por isso é o mesmo erro aqui. Por isso que o primeiro é o cajado, mas o segundo é a sua própria mão. Não precisa do cajado no final das contas. Moshe não teve essa confiança. É a mesma confiança do início que ele não teve. Então por isso ele não entrou na terra de Israel. Então vai falar aqui o Maharal, de acordo com o Midrash. Ou então, ele vai dar uma segunda hipótese, a cobra são os egípcios que matavam Israel. Então a cobra queimar é o que mata, é o que pica, né? Como Deus fala, que vai ter a mulher e a cobra vão ser inimigos, que um vai matar a cabeça, o outro vai picar o calcanhar. Então os egípcios matavam o povo de Israel, então são os inimigos. E a lepra é a impureza, ou seja, que os egípcios fizeram duas coisas com o povo de Israel. Escravizaram, matavam os bebês no rio, e impurificaram, e assimilaram, e fizeram eles também romperem as suas tradições. Então são as duas coisas. Os dois motivos de impedimento. Um, está muito fraco, como a gente vai sair daqui? Não vejo nem luz no fim do túnel. E outra, eu mereço sair daqui? Então o primeiro milagre vem mostrar sobre a escravidão física. O segundo vem dizer sobre a escravidão mental, espiritual. Que é o seguinte, não, mesmo que vocês não tenham chuva, sabe que a gente vai ver depois, na aula que vem, né? A mesma mão impura, ela consegue se purificar. Ou seja, saiba que esse povo que parece que está impuro, saiba que você sim vai purificar eles, sim que eles vão fazer chuva, sim que eles vão se arrepender. Se arrepender o quê? Em confiar em Deus que vai cumprir as profecias e vão sair de Israel. No final, vão sair, desculpa, da terra do Egito. Obrigado. No final das contas, né? E o sangue, que é a terceira, que é o sangue, é a primeira praga. Que vai ser a primeira praga no rio. Que é tipo, ó, se não ouvirem essas duas, sabe que agora eu vou começar a mudar a natureza para todo mundo. Não é só na frente aqui, um sinal aqui, não. E aí vai virar tudo sangue. A gente vai ver que depois o sangue também pode ser uma representação que mataram os bebês no Nilo, muito tempo atrás, né? Que o faraó mandou tacar todos os homens no rio. E o sangue na terra é como se fosse o sangue que grita por vingança quando está na terra um sangue injusto, um sangue derramado. Então talvez essa. Ou então a água vira sangue, pode ser também a abertura do mar vermelho, né? O Yam Suf. Que depois eles vão cuspir os egípcios para a terra, no final, né? Então esse é o sangue da terra. Então talvez pode ser isso, né? E vamos só terminar aqui. O Asher HaKadosh fala que o cajado vira cobra, vem responder a pergunta do povo, que é quem é esse aí que fugiu do faraó, calma aí, não sei, que fugiu do faraó por risco de vida, porque com medo de morrer. Ele falou que ele que vai falar com o faraó e vai salvar a gente daqui? É esse, né? Então a cobra é o faraó. No início, Moshe estava bem com ele, no palácio, o cajado na mão dele. Então vão convivendo no palácio, estavam convivendo juntos, tudo ótimo. Depois ele teve que fugir da cobra. E agora a cobra estará na sua mão, ou seja, o faraó estará na mão de Moshe. Assim eles entenderão que Deus está com ele, que ele falou, assim saberão que Deus está com você, né? E ele não vai temer o faraó em sua mão. Ou seja, agora eu não tenho medo, agora o faraó está na minha mão. E ele falou... E o Netzim Mivologin vai dizer o seguinte, que a parte inferior da cobra virou a parte superior do cajado, que ele fala, toca no rabo. Ele toca e vira o cajado. E o cajado, então, o rabo é a parte de cima do cajado, certo? Então, fala a mesma coisa aqui, que para mostrar para o povo de Israel que eles achavam que o Aharon, talvez, é o cara. E Moshe, quem é o Moshe? Mas sabe que é do rabo que vai virar o cajado, ou seja, que o Moshe, no final, que está acima e Aharon estará abaixo. Então, isso é o que vai falar o Netziv. E então a gente continua a se aprofundar nos próximos versículos na próxima aula. Muito obrigado aos 10.000 seguidores, todo mundo que está assistindo, todo mundo que tem apoiado, também aos membros do canal, também quem quiser, agora que chegou em 10.000, pode chegar em 100.000. Eu já vi, eu tenho que assinar um monte de, agora, como se fala, na plataforma, mas de ferramentas e tal, para conseguir fazer um negócio mais legal. E lembrando o pessoal do canal que, como as primeiras aulas, o áudio era muito ruim, porque ainda não tinha microfone, como esse microfone que a gente tem aqui, não tinha nada, e muita gente reclama, o áudio está horrível. Foi há 5, 6 anos atrás também, né? O que eu posso fazer? Então, eu comecei agora a já editar os vídeos, e eu já soltei o primeiro vídeo agora com áudio já aprimorado, sem os barulhos de fundo.
E agora vão sair os próximos vídeos, então sem os barulhos de fundo, e aí vai ajudar. Anteriores? Desde Perejito 1, eu já fiz um, já fiz até o K, mas já lancei um. Então agora eu vou melhorar todos os vídeos que estiverem ruins, eu vou botar outro, então aí vão ter vídeos repetidos, mas com vídeo melhorado, né? Então muito obrigado a todo mundo aí.